pastor desejar estar aqui conosco, seja convidado a estar conosco aqui à frente, neste momento, aqui ao púlpito juntamente conosco. Eu não sei se há outro pastor aqui conosco. Ok. Agradecendo a presença de cada um de vocês aqui em nosso culto. Pastor Feliciano Amaral é pastor desde o início dos anos 50. Pastor Feliciano Amaral iniciou o seu ministério no norte de Minas, pastoreando a primeira igreja batista em Montes Claros. Tem sido gratificante para mim ouvir testemunhos destes homens de Deus veteranos. Tem sido gratificante podermos ouvir esses testemunhos sublimes. Tenho ouvido de outros e tenho tido o privilégio de esses dias estar junto com o pastor Feliciano e ouvindo alguns testemunhos muito belos, ricos, significativos do seu trabalho no Brasil inteiro, de modo especial aqui no norte de Minas, como missionário, como desbravador na primeira igreja batista em Montes Claros, que tinha muitas congregações por esse norte afora todinho. Ele esteve em quase todo o norte de Minas e aqui em Janaúba também esteve. Aliás, esta congregação, esta igreja é filha da igreja de Montes Claros e foi um trabalho iniciado na sua época, lá na primeira igreja batista em Montes Claros. E o pastor Feliciano, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente há 6 anos atrás, quando eu estava pastoreando em Belo Horizonte, e ele foi fazer uma turnê ali, inclusive numa cruzada que nós, os batistas da região norte de Belo Horizonte, promovemos, e naquela cruzada convidamos o pastor Feliciano para cantar, e ele esteve em nossa igreja também, e ali realizamos um grande culto cantado. Foi uma bênção conhecê-lo naqueles dias, e com muita alegria estamos o recebendo aqui em nossa igreja, aqui em nossa cidade, neste final de semana. Estamos recebendo ele aqui no norte durante os 12 dias, porque agendei com ele do dia 11 ao dia 20 para estar aqui à nossa disposição aqui no norte de Minas. E é com muita alegria que nós ontem tivemos uma abertura extraordinária na igreja Batista Betel, no bairro Ribeirão do Ouro, onde tivemos uma programação muito abençoada ali. O pastor Feliciano cantou 6 músicas ontem ali, e o pastor Geraldo compartilhou a palavra de Deus, e pela misericórdia de Deus, a bênção daquele culto ali, houve a graça de muitas decisões ao lado do Senhor ontem à noite. E nós queremos que Deus continue abençoando as nossas vidas, abençoando a vida do pastor Feliciano e a vida da igreja. Sem dúvida, é de profunda edificação para nossas vidas receber aqui o pastor Feliciano Amaral. E eu quero neste momento passar a palavra, onde ele estará neste momento inicial cantando alguns hinos. Depois teremos um momento de louvor, de adoração, de oração também, e ele estará cantando novamente. Pastor Feliciano. Com a expressão de 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, sejam com os irmãos. Amém? Eu tenho aqui ao meu lado o pastor da Assembleia de Deus, e me faz lembrar dos meus primeiros dias em Montes Claros, quando iniciamos a construção do templo. Um dia eu cheguei lá, havia um operário diferente, que não era contratado por nós. Escuta isso aqui, irmão. Havia um operário lá, assentando tijolo, que não era
contratado nosso. E eu fiquei olhando aquele homem e perguntei a alguém: quem é esse homem? E ele disse assim: é da Assembleia de Deus, ele é o evangelista que veio implantar o trabalho em Montes Claros. Não me lembro. E fui conversar com ele e disse: olha, eu vim dar um dia de trabalho para a Igreja Batista. Eu fiquei emocionado e até hoje me emociono com isso. Tem um irmão de outra denominação, e alguns tempos atrás era até perseguido pelos batistas, porque os batistões, o meu pastor no Rio de Janeiro proibia a gente passar na porta de igrejas de outras denominações. Principalmente os Assembleias de Deus. Então a gente não passava na porta das igrejas, com medo de ser contaminado. Imagina. Mas eu fiquei admirado e de certa forma, emocionado quando aquele irmão disse: eu sou da Assembleia de Deus, eu sou evangelista, vim trabalhar aqui com alguns irmãos que moram aqui, na tentativa de organizar uma congregação, e eu vim dar um dia de trabalho para a Igreja Batista. Será que nós temos coragem de fazer isso para as outras igrejas? É um desafio. Eu, pastor, eu fico grato mais uma vez àquele irmão, através do Senhor, que nos deu um dia de trabalho na construção do templo da Igreja Batista, que no meu tempo foi construído e ficou lá até pouco tempo. Agora foi demolido para construir um templo maior, bem maior, espero. Ele está dizendo que ele me ouve há mais de 30 anos. Ele tem um pouco mais disso, né? 41. Meu primeiro disco tem 51 anos. Nesses 51 anos eu gravei 39 EPs que hoje estão sendo transformados em CDs. Alguns estão aí, repito. Quem quiser levar uma lembrança nossa, está acabando. Só tem 8. Onde é que eles estão? Só tem 8. Tem um deles que tem playback. Quem gosta de cantar tem 10 músicas de playback. Pode cantar com a minha orquestra. Eu sei da minha orquestra, quem quiser cantar disso e cantar comigo. Mas eu cheguei em Montes Claros, tomei posse do pastorado de Montes Claros, primeira igreja, no dia 10 de dezembro de 1950. Logo depois, recebi a visita do missionário da Junta de Missões Nacionais. Eu tive a satisfação de ver, conhecer e cumprimentar uma irmã ontem, que é filha dele, pastor Abinho, que era missionário da Junta de Missões na Bahia, morava em Urandi. E ele apareceu lá no dia da Assembleia da Igreja para oferecer uma congregação que ele estabelecera na cidade de Janaúba. Eu não sabia onde estava Janaúba, eu conhecia a região, e nós aceitamos o desafio, recebemos aquele número de membros da igreja dele lá, como membro da igreja de Montes Claros, e logo eu vim aqui conhecer, preguei aqui, e aqui então começamos prosseguindo a obra do missionário Abílio, pastor Antônio Abílio. Isso fez, nós tivemos uma boa amizade, e o resultado daquela visita minha aqui e do pastor Antônio Abílio está aí a primeira igreja hoje e as demais igrejas. Naquele tempo era só a congregação batista, não havia mais ninguém. Depois vieram Assembleia, vieram outros, e o Evangelho está crescendo aqui no norte de Minas, e eu tenho a alegria de ser daqueles pioneiros, não pioneiros, mas daqueles que vieram para prosseguir a obra de pioneiros como Crosland, como Open Maddox, como também o outro missionário, o pastor lá do Rio, estado do Rio de Janeiro, de Campos, que era um desbravador que veio com o Crosland para pregar na região, Montes Claros. O sobrenome é Coelho, eu não me lembro o primeiro nome. E
Graças a Deus a obra cresceu e não foi vão o nosso trabalho na obra do Senhor. Dou graças a Deus por isso, porque a cidade também cresceu e os irmãos corajosos erigiram esse templo grande, bonito e digno da cidade e não cessam de testemunhar e pregar o Evangelho de Jesus. Eu vim falar, eu vim cantar. E é isso que eu quero fazer. Já cumprimentei os irmãos com a expressão de Paulo, apóstolo, que disse graça e paz. Ali então nós fizemos uma grande amizade e eu tive o privilégio de visitar uma igreja dele lá no Vale do Rio Doce, em Valadares, e depois aqui. Porque foi uma surpresa encontrá-lo aqui em Janaú. Mas o pastorado dele aqui foi pequeno e ele voltou para Valadares, ou Valadólares. E lá está ainda o pastor Josias. Eu quero cantar com os irmãos, se possível, um hino do cantor cristão. Sou feliz. Depois eu cantarei outros, até enjoar os irmãos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É o hino do cantor cristão 398. Quem quiser cantar comigo, ninguém vai me atrapalhar, porque eu canto mais alto. Com o microfone. Si pasa mais doce, veneris gozar, se ora mais forte sofrer,
gostaria que levantasse a mão os jovens. Quero ver quantos jovens presentes. Jovens, jovens, jovens. Muito bem. Quero saber a idade, né? E os que estão jovens como eu vão receber a homenagem desse hino. Eu gosto de cantar esse hino e pedir que a mocidade, os jovens, façam desse hino uma oração. Eu escutei uma vez o pastor Valdomiro Mota dizendo que batizou um grupo de irmãos em São Paulo e após o culto, os batismos, ele encontrou um homem com o braço numa árvore no pátio da igreja, no quintal da igreja, chorando amargamente. E ele chegou lá, era um dos batizandos, dos batizados, e perguntou: mas por que o irmão estava chorando? Devia estar alegre, porque o irmão foi batizado, é vida nova hoje. Ele disse: estou chorando, pastor, lamentando o tempo perdido. Minhas mãos estão calosas quando as minhas mãos eram ainda lisas, jovem ainda. Eu ouvi o Evangelho, mas desejei experimentar o mundo e abandonei a mensagem de Jesus para fazer as coisas erradas. E só agora, na minha velhice, eu voltei a Jesus. Por isso estou chorando. O meu desejo é que nem o jovem faça como aquele homem. Tome esse hino e faça dele uma oração, dizendo: eu te entrego, Jesus, todo o meu coração. Faça a tua vontade e conforta-me, Senhor. Sou de ti, meu Senhor, corpo e alma sou teu. Toma-me em tuas mãos e conforta-me, Senhor. Você jovem que está me ouvindo hoje, faça dessa música, deste hino, da melodia, da poesia deste hino, uma oração sua, quando você estará dizendo: eu te entrego, ó Senhor Jesus, eu te entrego todo o meu coração. Não deixe um compartimento para as coisas mundanas, mas entregue todo, porque o Senhor Jesus só aceitará se você entregar todo o seu coração a Ele. Um pedaço só? Não. Ele não vai aceitar. Todo o meu coração. Faça a tua vontade, conforta-me, Senhor. Sou de ti. Bela mensagem. Eu sou de Jesus. Nós temos um hino, o cantor cristão parece que eu sou de Jesus. Aleluia, eu sou de Jesus. Viu, pastor? Antigamente os batistas não podiam falar aleluia. Viu, pastor? Antigamente os batistas não falavam aleluia. Não podia. Aleluia, você virou apresentar? Só que estava aleluia. Aleluia aqui. Um pentecostal visitou uma igreja em Salvador, na Bahia, a igreja do pastor Valdir Coelho, e uma hora o irmão da Assembleia gritou aleluia, de satisfação, gritou aleluia, e o povo ficou assustado. Aí teve uma hora que o pastor gritou mais alto do que ele, aleluia! E depois alguns irmãos perguntaram na porta do pastor: pastor Valdir, o senhor também está ficando pentecostal? Ele disse: não, eu só queria mostrar aquele homem da Assembleia que aqui quem fala mais alto sou eu. Bela coisa, né? Bela coisa. Eu sou de Jesus, aleluia. Os jovens e aqueles que sentem assim, jovens como eu, o pastor, os dois pastores, cante esse hino comigo se puderem, mas que façam uma entrega de vida para a obra do Senhor. Eu te entrego, Senhor, todo o meu coração. Está tudo bem. Está tudo bem. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 67 do cantor cristão, porque o programa técnico de 40, enquanto isso vai resolver esse problema, nós vamos louvar a Deus através desse canto, desse hino 67 do cantor cristão.
ele cantava por experiência, porque sentia primeiro, depois cantava. Aí eu perguntei, ele confirmou, né? Agora ele já respondeu. Diz que já respondeu lá, não precisa perguntar mais se é assim, né? Diz que ele grava, não é para vender disco, né? Porque tem que fazer. Já respondi. Cadê o cara, né? Você tem que fazer. Gente, porque se disso enriquecer, você já estava rico, óbvio. Gente entende a... Quem vai? Bem, Larissa. Quem vai orar? Quem vai orar? Ficar crianças, vamos para orar? Ficar crianças. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que estamos vivendo, pelo culto desta manhã, pela bênção, Senhor, da tua palavra, cantada, falada, lida, pelo amor dos teus filhos à igreja, à tua casa. Também, Senhor, por este lar. Abençoa os teus servos, sua família. Amém. Abençoa os pastores aqui presentes. Dá, Senhor, cada dia, cada um deles, visão mais alta da tua verdade, da tua palavra, para transmitir à igreja, ao povo e para testemunhar as cidades onde vivem do teu amor, do teu evangelho. Amém. Pelo alimento que nos dá, Senhor, também aceita a nossa gratidão. Amém. E alimenta-nos com o teu poder. Amém. Para a glória do teu santo nome, que sejamos alimentados pelo teu Santo Espírito para uma vida de retidão e de testemunho. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Avançar. Aí começa por onde a coisa Tá fazendo aqui lá. Passando a colher.
adoração, de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor. Todos nós, em espírito de oração, vamos expressar frases de adoração ao nosso Deus. Você poderá nessa hora assim fazer. Expressar frases de adoração, de glorificação e de gratidão a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Oremos ao nosso Deus. Obrigado, meu Pai do céu, pela salvação que fizeste por nós através da mão do teu Filho Jesus Cristo na nossa vida. Muito obrigado. Amém. Amém.